Tá? Então, vamos. Na página 20, nós temos a questão 1 sobre o texto A Busca da Felicidade, tá? Não. A Busca da Felicidade. Explique com suas palavras a seguinte passagem do texto. A felicidade é uma cenoura pendurada numa vara de pescar amarrada no nosso corpo. Às vezes, com muito esforço, conseguimos dar uma mordidinha, mas a cenoura continua lá adiante, apetitosa, nos empurrando para frente. Felicidade é um truque. O que vocês entenderam sobre isso? Pois a felicidade passa rápido? Não, não é que a felicidade passa rápido. É como se a felicidade fosse uma constante busca. Porque não é aquele gostinho que ele fala, olha só. Ele tem que esforçar para ser feliz. Você sempre está em busca da felicidade. Você nunca está feliz por completo. Na verdade, a gente não é feliz, a gente está. É o momento em que nós nos encontramos felizes, tá? Então, por isso que eu falo que a gente nunca é. A gente está, por isso que como que eu já me confundi aqui. Por isso que nós nunca somos felizes. Nós estamos felizes, porque é uma constante busca. Tá? Então, quando ele fala da cenoura, que ela sempre vai dando um empurrãozinho para você e buscando, quer dizer o quê? Que você nunca vai chegar naquele ponto, né? Porque é uma constante busca. Então, coloquem aí que para a autora, vírgula. Para a autora, vírgula. Buscamos, vírgula. Sem cessar. Cessar é C e 2 S, tá? Sem cessar a felicidade. Para a autora, vírgula. Buscamos, vírgula. Sem cessar. Cessar, sem cansar. Não, escrever. C com 2 S depois. A felicidade. É como se estivéssemos em constante busca da felicidade. Aí depois que a felicidade, coloca em ponto. É como se estivéssemos em constante busca da felicidade. Por isso que eu falo que nós não somos, nós estamos felizes. Porque nunca a felicidade está completa. Sempre vai faltar alguma coisinha. Então, seria essa a comparação que ela faz com a cenoura. A animação lá diz sobre isso. Ela não faz nenhuma comparação, ela faz uso de uma metáfora, tá? Como assim a cenoura? A felicidade do coelho é a cenoura. Então, ele está buscando aquela cenoura para ele se satisfazer em relação à alimentação. Porque é por isso que ele fala, é como se fosse um truque. Na hora que ele chega naquele ponto lá da cenoura, a cenoura vai lá e dá uma escapulida. Não, senão que a cenoura não está bonita. Mas é uma comparação. O professor tem uma metáfora para entender. Gabriel, é tipo o Palmeiras ganhar o Mundial. Toda vez que ele tá perto, ele não consegue. Isso, mais ou menos. Não, isso eu entendi, mas não entendi uma parte dele. A cenoura não está completa. Isso não é a cenoura, é a felicidade. A cenoura é dele não conseguir comer toda a cenoura. Parece que o cabelo tá em transição capilar agora. Mais ou menos. Olha, eu tô vendo verde. Tá, número 2. Assinale a alternativa que apresenta um verbo na voz passiva. Lembrando que os verbos na voz passiva, quando nós falamos de períodos em que estão na voz passiva, nós temos o sujeito agente, o sujeito paciente e nós temos uma locução verbal. Qual das alternativas encontra nessa estrutura? A, B, C, D ou E? Letra C, correto. Sim. Ixi, patrão, tá fazendo. CDC, vai. Agora, vamos lá para a página 21. Número 3. Indique com VA, vá, no caso, as frases que estiverem na voz ativa e VP que estiverem na voz passiva.
Então, lembrando que na voz ativa nós temos um sujeito, um verbo transitivo direto e um complemento verbal, objeto direto, para ser na voz ativa. E na voz passiva nós temos o sujeito paciente, locução verbal e sujeito agente. Letra A. Qualquer pessoa pode comprovar esses dados. VA, correto. Esses dados foram comprovados por todos os pesquisadores. VP. A Rafaela, na hora que ela estava fazendo exercício, ela perguntou para mim, professora, o sujeito agente sempre vai ser seguido depois do verbo por ou pelo, ou pela, pelas, pelos? Eu falei sim. Então, vocês podem observar que o sujeito na voz, a voz passiva, o sujeito agente, ele vem seguido do verbo e ele sempre vai ser ligado, o verbo com o sujeito, por uma preposição, per, pelo e flexões, né? Masculino e feminino, singular ou plural. Todos reconheceram rapidamente o infrator. VA. O infrator... Não, o infrator foi reconhecido rapidamente por todos. VP. Ouvi a notícia pelo rádio. VA. A intuição guiava seus gestos. VA. Assistiram ao filme daquele fantástico diretor. VA. Voz ativa, tá? Lembrando, nós temos aqui o verbo assistir. Ele está no sentido de ver, né? O verbo assistir no sentido de ver, ele é transitivo indireto, portanto, eu não consigo transformar essa oração em voz passiva, porque o verbo ele é transitivo indireto, tá? Então, neste caso, pelo verbo assistir, vocês já sabem que não tem como. Muitas notícias foram reveladas pelo repórter. VP. Revelaram muitas notícias falsas. VA. Os restos mortais foram encontrados pelos pesquisadores na caverna daquela floresta. VP. Muitas pessoas revelam curiosidade em relação a esse assunto. VA. Muitas pessoas serão enganadas por falsas notícias. VP. Juca busca a felicidade. VA. Juca busca o quê? A felicidade. Então, nós temos o sujeito, o verbo transitivo direto e a felicidade, objeto direto. João fez um poema sobre a felicidade. VA. Manuel foi convidado para a cerimônia por seu melhor amigo. VP. Manuel, ele que foi convidado, não é? Sujeito paciente. Foi convidado, locução verbal, por seu melhor amigo, sujeito agente. Então, VP. Qual que é o Letra M ou N? M. VA e N, VA. Passe para a voz passiva as frases da voz ativa a seguir. Todos podem comprovar esses dados. Esses dados podem ser comprovados por todos. Esses dados podem ser comprovados por todos. Tá? Então, lembrando, o complemento do verbo inicia o período, esses dados é o complemento do verbo, portanto, inicia o período. Podem comprovar, podem ser comprovados, é a locução verbal. Por quem? Por todos. Tá? Então, todos é o sujeito da oração. Ele aparece na voz passiva no final da sentença. E outra coisa, depois eu falo sobre isso, que vai entrar lá na voz passiva sintética. O advogado apresentou as evidências. As evidências foram apresentadas pelo advogado. As evidências foram apresentadas pelo advogado. O advogado apresentava as evidências. As evidências eram apresentadas pelo advogado. Vocês podem ver qual que é a diferença da letra C e da letra B. O tempo verbal, tá? O tempo verbal. Nós temos aqui apresentou, pretérito perfeito,
e apresentava pretérito imperfeito. Então, o verbo, na locução verbal aqui, o verbo auxiliar, ele vai ficar foram, para indicar o pretérito perfeito. Tem que estudar conjugação de verbos, isso daí é conteúdo do sexto ano. E apresentava, Rafaela, apresentava está no pretérito imperfeito, então, eram apresentadas. Quem tem dificuldade em conjugação do verbo vai ter que pegar o verbo e estudar a conjugação. Não tem, é conteúdo do sexto ano, inclusive. A mesma coisa eu falo em relação às preposições. Tem dificuldade em identificar as preposições? Peguem, dê uma estudada nas preposições, tá? Por exemplo, que teve até um aluno que perguntou aqui para mim na hora de fazer exercício em relação, mas isso aqui pode ser um artigo? Pode. Como que você vai saber identificar? Através da transitividade do verbo. Se eu sei que aquele verbo é transitivo indireto, logo, aquela palavra que aparecer na sequência do verbo, aquele a, terá a função de preposição. O que foi? Sobre isso. É o conteúdo da prova. Tá? Então, quem tem dificuldade em relação a isso vai ter que se virar a estudar, porque é conteúdo já estudado, inclusive, nos anos anteriores. Eu sou falando que aprendi ontem. Sério? Os atletas conquistarão, tem o aotil, esse aotil ele indica o futuro do presente. Conquistarão muitas vitórias. Como que fica na voz passiva? Muitas vitórias serão conquistadas pelos atletas. Muitas vitórias serão... eu estou corrigindo, tem aluno que não está acompanhando a correção. Serão conquistadas pelos atletas. Depois, na hora que eu for corrigir, eu vou ver questão em branco. Você já sabe que vale nota, né? Os alunos resolviam todos os exercícios muito difíceis. Todos os exercícios difíceis eram resolvidos pelos alunos. Todos os exercícios mais difíceis eram resolvidos pelos alunos. Os professores apresentaram os melhores temas aos alunos. Os melhores temas foram apresentados aos alunos pelos professores. Os melhores temas foram apresentados aos alunos pelos professores. Se vocês colocaram aos alunos depois de pelos professores, não tem problema não, tá? G. Os moradores ouvirão os disparos dos canhões. Os disparos dos canhões serão ouvidos pelos moradores. Também futuro do presente. A letra F. Os melhores temas foram apresentados aos alunos pelos professores. Os disparos dos canhões serão ouvidos pelos moradores. Os disparos dos canhões serão ouvidos pelos moradores. Os professores exigiram a presença dos alunos. Pretérito perfeito. A presença dos alunos A presença dos alunos foi exigida pelos professores. O verbo precisa ficar no singular. Diogo, você está corrigindo? A presença dos alunos foi exigida pelos professores. Por que o verbo ficou no singular e não no plural? Já que na voz ativa, o verbo ficou no plural. Porque precisa concordar com o sujeito agente. O sujeito paciente. O sujeito paciente está no singular? A presença dos alunos é o sujeito paciente, não é? A presença dos alunos não é singular? Então, eu preciso de um verbo no singular, tá? A presença dos alunos foi exigida pelos professores. Letra I. Aquelas mulheres da vila contavam histórias muito interessantes.
Histórias muito interessantes foram contadas pelas mulheres da vila. Eram contadas. Histórias muito interessantes eram contadas por aquelas mulheres da vila. Ó, vocês podem observar, os verbos que foram terminados em ava, avam, avas aí, eles precisam ficar no pretérito imperfeito. Então, o verbo auxiliar no pretérito imperfeito eram, tá? Histórias muito interessantes eram contadas por aquelas mulheres da vila. Já respondeu, Gabriel? Histórias muito interessantes eram contadas por aquelas mulheres da vila. Letra J. Os habitantes da floresta protegeram todos os segredos dos patriarcas. Todos os segredos patriarcas foram protegidos pelos habitantes da floresta. Todos os segredos dos patriarcas foram protegidos pelos habitantes da floresta. Correto. Os habitantes da floresta protegiam todos os segredos dos patriarcas. Todos os segredos dos patriarcas eram protegidos pelos habitantes da floresta. Eram protegidos, correto, tá? Pretérito imperfeito também. Todos os segredos dos patriarcas eram protegidos pelos habitantes da floresta. Letra L. Os habitantes da floresta protegeriam todos os segredos dos patriarcas. Todos os segredos dos patriarcas iriam ser protegidos. Seriam protegidos. Todos os segredos dos patriarcas seriam protegidos pelos habitantes da floresta. Seriam. Todos os segredos dos patriarcas seriam protegidos pelos habitantes da floresta. Protegidos pelos habitantes da floresta. Foram, eram. Seriam protegidos. Letra K, eram protegidos. Letra M. Os soldados cumpririam quase todas as exigências dos prisioneiros. Quase todas as exigências dos prisioneiros seriam cumpridas pelos soldados. Quase todas as exigências dos prisioneiros seriam cumpridas pelos soldados. Cumpririam, seriam cumpridas, tá? Quase todas as exigências dos prisioneiros seriam cumpridas pelos soldados. Aqueles alunos surpreenderão os professores. Os professores serão surpreendidos pelos alunos. Por aqueles alunos. Tem que ser conforme a frase está, tá? Serão. Surpreenderão. É futuro do presente. Os professores serão surpreendidos por aqueles alunos. Tá? Serão surpreendidos por aqueles alunos. Número 5. Posso mudar aqui para o número 5? Passe para a voz ativa as frases da voz passiva. A cidadezinha era habitada por cidadãos muito incomuns. Os cidadãos muito incomuns habitavam a cidadezinha. Cidadãos muito incomuns habitavam a cidadezinha. Cidadãos muito incomuns habitavam a cidadezinha. Os professores serão homenageados pelos alunos. Os alunos homenagearão os professores. Os alunos homenagearão os professores.
Muitos erros ainda seriam cometidos pelos participantes do concurso durante o aprendizado. Os participantes do concurso cometeriam muitos erros durante o aprendizado. Correto. A ordem do durante o aprendizado não interfere, tá? Desde que vocês coloquem vírgula. Se vocês colocarem durante o aprendizado no final do período, é só não isolar por vírgula. Era quanto mais que eu errei. Banheiro, pode ir. Durante o aprendizado, vírgula. Os participantes do curso ainda cometeriam muitos erros. Durante o aprendizado, vírgula. Os participantes do curso ainda cometeriam muitos erros. Ou, os participantes do curso ainda cometeriam muitos erros durante o aprendizado. Pode ser, também. A verdade foi revelada a todos pelos astronautas. Os astronautas revelaram a verdade a todos. Os astronautas revelaram a verdade a todos. Os astronautas revelaram a verdade a todos. Notícias falsas eram divulgadas pelas redes sociais durante as eleições. Como que ficou o verbo? Divulgavam. As redes sociais divulgavam notícias falsas durante as eleições. Correto? Ou, durante as eleições, vírgula, as redes sociais divulgavam notícias falsas. Os equipamentos seriam inventados por quem chegasse primeiro. Quem chegasse primeiro inventaria os equipamentos. Inventaria. Singular, tá? Quem chegasse primeiro inventaria os equipamentos. Lembrando que o verbo precisa concordar com o sujeito. Então, o sujeito agente, paciente, está no singular, o verbo precisa ficar no singular, tá? As testemunhas serão interrogadas por especialistas em informática. Não precisaria do artigo, tá? Especialistas em informática interrogarão, com a util, as testemunhas. Especialistas em informática interrogarão as testemunhas. Os turistas serão acompanhados pelo guia. O guia acompanhará os turistas. O guia acompanhará os turistas. A ilha foi destruída pelo furacão. O furacão destruiu a ilha. O furacão destruiu a ilha. O livro sobre Shakespeare será estudado por todos os participantes do grupo. Os participantes do grupo estudarão o livro sobre Shakespeare. Todos os participantes do grupo estudarão o livro sobre William Shakespeare. Está acompanhando, Murilo? Sim, eu tô vendo. Acabei de ver. Todos os participantes do grupo estudarão o livro sobre Shakespeare. Posso ir para número 6? Não, calma aí. Vamos, Gabriel. Coloca aí na letra J. Todos os participantes do grupo estudarão o livro sobre Shakespeare.
Tem alguma que vocês perderam a correção? Tem dúvida? Posso para número 6? Transforme os verbos na voz passiva sintética para a voz passiva analítica, mantendo o mesmo tempo e modos verbais. Uma coisa que eu queria falar para vocês, eu falei, depois eu falo. Na voz passiva sintética, não há necessidade de ter o sujeito agente, tá? O sujeito agente, ele não precisa necessariamente aparecer, tá? Qual que é obrigatório? O sujeito paciente, tá? Então, nós temos aqui, letra A, consertam-se geladeiras. O que são consertadas? Geladeiras. Então, geladeiras inicia o período, geladeiras são consertadas. Então, o verbo que ficou seguido de partícula passivadora ser, ele vai assumir a locução verbal, tá? Então, geladeiras são consertadas. Por quem não precisa, não há necessidade, tá? São consertadas. Letra B. Reformaram-se os sofás. Os sofás foram reformados. Os sofás foram reformados, correto? Os sofás foram reformados. Letra C. Lucas, está acompanhando a correção? Devoravam-se sanduíches durante o recreio. Sanduíches foram devorados durante o recreio. Eram devorados durante o recreio. Sanduíches eram devorados durante o recreio. Nossa, eu vou aqui devolvidos. Tá? Lembrando que o verbo está no pretérito imperfeito. Letra D. Estudava-se o livro de biologia com muita atenção. O livro de biologia foi estudado. Era estudado. Era estudado com muita atenção. O livro de biologia era estudado com muita atenção. Homenageou-se o professor. O professor foi homenageado. O professor foi homenageado. Era estudado com muita atenção? O livro de biologia era estudado com muita atenção. O professor foi homenageado. Escreveu já? Esqueceram-se os deveres durante aqueles dias. Os deveres foram esquecidos durante aqueles dias. Correto. Os deveres foram esquecidos durante aqueles dias. Durante aqueles dias, os deveres foram esquecidos? Como que ficou a sua? Os deveres durante aqueles dias foram esquecidos. Você tem que colocar durante aqueles dias isolado por vírgula. Pode ser. Isola no início e no fim. Levantavam-se. Vírgula. Não. Durante aqueles dias, vírgula, os deveres foram esquecidos. Qual que é, Gabriel? Poderia ser, durante aqueles dias, vírgula, os deveres foram esquecidos. Os deveres, vírgula, durante aqueles dias, vírgula, foram esquecidos, também pode ser. Ou, os deveres foram esquecidos durante aqueles dias. Lembrando, quando a adjunta adverbial aparecer no início do período ou entre o sujeito e o predicado, ele deve ser isolado por vírgula, tá? G. Levantavam-se diversas bandeiras pacifistas naquela época. Diversas bandeiras foram levantadas naquela época. Diversas bandeiras pacifistas eram levantadas naquela época. Eram levantadas naquela época.
Diversas bandeiras pacifistas eram levantadas naquela época. Aí eu... Preencheram-se todos os requisitos. Todos os requisitos foram Isso. preenchidos. Todos os requisitos foram preenchidos. Foram. Preenchiam-se todos os requisitos. Todos os requisitos iriam ser preenchidos. Eram. Preenchiu também é pretérito imperfeito. Tá? Todos os requisitos eram preenchidos. Todos os requisitos eram preenchidos. Letra I. Preenchem-se todos os requisitos. Aqui nós temos um presente. Todos os requisitos são preenchidos. São preenchidos, presentes. Letra 7. Letra 7 é bom, hein? Número 7. Em quais alternativas o pronome se exerce a função de partícula passivadora? Ouviu-se um ruído. O que ouviu-se? Um ruído é um objeto direto, não é? Então, letra A, podem marcar X. Recomendou-se muita cautela. Muita cautela que foi recomendada, não foi? É o objeto direto da oração, não é? Letra B, podem marcar X. O verbo aspirar, ele é verbo transitivo indireto. Não pode ser transformado em voz passiva. Portanto, a letra C não pode ser marcada. É letra A e letra B, por enquanto. Discutiu-se o livro da aula anterior. Sim. O que foi discutido? O livro. O livro, então marquem X. Relatam-se muitos segredos. O que foi relatado? Podem marcar a letra E também. Verificaram-se muitos equívocos que foram verificados, não foram? Marquem X na letra F também. Assiste-se a um bom filme. O verbo assistir, no sentido de ver, ele é transitivo indireto, portanto, não admite voz passiva. Letra G, não. Bebe-se um pouco um bom suco nesta padaria. O que bebe? Um bom suco. Um bom suco. Então, letra H, podem marcar X. Percebe-se pelo barulho na estrada? Percebe-se o quê? O barulho da estrada. Não. Pelo barulho na estrada. O que foi percebido? Um leve ronco de motor. Um leve ronco de motor. Então, um leve ronco de motor é o complemento do verbo perceber. Né? Marca X na letra I também. Precisa-se de empregados. Tem a preposição. O verbo é transitivo indireto, portanto, não admite voz passiva. Então, as letras que não deveriam ser marcadas. Letra C, letra G e letra J. Por quê? Porque são verbos transitivos e indiretos e não admitem preposição. Voltando aqui, que é conteúdo da prova de vocês. O verbo aspirar, no sentido de desejar, almejar, ele é transitivo indireto. O verbo assistir, no sentido de ver, é transitivo indireto. Portanto, o que vem seguido do verbo é uma preposição, tá? Portanto, se ele é transitivo indireto, se há preposição, logo não admite a voz passiva. Pode falar. Aquela bagaça não, né? Aquele conteúdo sim. Claro que eu não vou colocar tudo, mas eu vou colocar questão que envolva a regência. Mas você vai ter que analisar o contexto. Pelo contexto, você já consegue identificar se ele é transitivo direto ou indireto. Professora? Lógico que não. Eu nunca faço sacanagem em prova. Sabe o que eu vou falar? Se eu tem gente que assiste cirurgia, só assiste, só vê. Ah, a pessoa assistiu a cirurgia. Pode ser o médico. Não. O médico, ele assiste o doente. Ele, no sentido de cuidar, de prestar assistência, socorro. Agora, no sentido de ver, você assiste a aula. Essa aula é um complemento verbal, objeto indireto. E aspirar, eu sempre almejar, desejar.
Transitivo indireto. Todos os verbos que tiverem o sentido de almejar, de desejar algo, é transitivo indireto. Mas como eu sei pela preposição que tem o verbo? Ué, vai depender da palavra que complementa do verbo. Não tem uma letra universal, não? Não, tem várias preposições. Número 8. Para que o pronome ser seja classificado como partícula passivadora, o verbo precisa ser, já falei, transitivo direto, tá? Só admite a voz passiva se o verbo for transitivo direto. 9. O verbo na voz passiva sintética deve concordar com o sujeito. Sempre ele vai estabelecer a concordância com o sujeito. Então, se o sujeito, na hora que vocês forem transformar a oração da voz passiva para a voz ativa, não, da voz ativa para a voz passiva, e o sujeito paciente estiver no singular, o verbo precisa ficar no singular, tá? Então, número 9 é sujeito. Aí nós temos aqui o texto Galileu. Procuram-se ideias inovadoras, paga-se bem. Número 10. Na capa da revista, a partir da chamada principal e das informações secundárias, o que é possível deduzir sobre a ênfase dada às invenções no conteúdo da revista? Que elas são expostas na revista. E são personagens novas ideias? A capa da revista destaca que são muito bem-vindas novas soluções tecnológicas para o futuro. Só um pouquinho. Essa ideia é registrada na chamada principal. Procuram-se ideias novas, paga-se bem. Acompanhada das informações ao lado sobre as invenções. Aqui é só para explicar o que na capa de revista contém, né? Pode. Isso, que eles falam a procura de alguém que tenha ideias inovadoras. Tá certo. Pode falar. Porque assim, que eles procuram novas ideias e que eles falam bem. Sim. Isso aqui é pessoal, tá? Tem que ser de acordo com o texto, lógico, né? Mas vocês podem colocar, não precisa ficar igual o que está na resposta aqui, tá? Pode falar como que ficou? Que procuram-se novas ideias. Que procuram novas ideias e que eles pagam bem. Número 11. Posso ir para número 11? Procuram-se ideias inovadoras, tem-se. Em que voz está? Passiva sintética. Analítica é a forma completa, quando tem a locução verbal. A sintética é quando tem o verbo e a partícula passivadora C. Número 11 é a letra C. Número 12. Como você classifica o pronome ser em procuram-se ideias inovadoras? Partícula passivadora? Partícula passivadora, correto. Yes. 13. Transcreva 2 orações do panfleto recebido por Jean Jennings, sei lá como fala isso, que apresentam voz passiva sintética. Então, é só vocês copiarem, né? Do texto. Procuram-se mulheres com diploma em matemática e oferecem-se a mulheres vagas nas áreas de ciência e tecnologia. É para copiar o que está no texto, tá? Os verbos que estão na voz passiva sintética. Para transformar essas 2 orações, o que está sendo procurado? Vagas nas áreas de ciência e tecnologia. O que está sendo procurado, o que está oferecendo é vagas nas áreas de ciência e tecnologia. Mulheres com diploma em matemática. Então, vocês vão colocar, mulheres com diploma em matemática são procuradas. É a primeira, tá?
Mulheres com diplomas em matemática são procuradas. É 14. E o que está sendo oferecido? Vagas nas áreas de ciência e tecnologia são oferecidas à mulher, tá? Então, eu vou deixar as demais para vocês responderem nesse restante da aula, tá? Porque já são 11 horas. Eu acho que. Hã? Eu acho que. Meu inglês é péssimo. I think. I think. É, eu penso, né? Eu penso, eu acho que... I think. I think so. Não, é um agradecimento. Tá? Então, vocês podem continuar a resolução dos exercícios. Nas próximas aulas eu corrijo o restante.
A aula de vocês terminou, tá? Até a próxima aula, estudem. Até amanhã. Tchau, prof. Tchau, tchau.